Olá pessoal, então vamos agora falar de resíduos. Então vamos entender o que é o resíduo de uma singularidade, né? De uma função. Então vamos lá, seja f uma função holomorfa no anel A de centro A 0 ρ, né? O disco furado. O resíduo de f em A é o coeficiente B1 do termo 1 sobre z menos A de sua série de Laurent, com centro em A. Tá? Então, lembrando, nós tínhamos a expressão lá da série de Laurent, que é dada dessa forma, certo? E o que a gente está fazendo é dando uma definição, definindo como resíduo exatamente o B1, né? Bom, quem são os BMs, né? É dado por essa fórmula aqui. E os ANs são esses caras aqui. Mas vamos olhar só para os BMs, em particular para o B1. Quem é o B1, né? O B1 é quando você faz M igual a 1. E quando você faz M igual a 1, o que você vai ter aqui é exatamente a integral da f, né? Então tem uma importância maior o B1, né? O B1 sobre 2πi integral em gama de f de z dz. Tá? Ok. Então vamos uma sequência, né? Ver a importância dos resíduos, né? E vamos ver como é que se calcula os resíduos de algumas funções. Bom, então usaremos a notação res fa para designar o resíduo de f em A. Com relação aos exemplos seno de z sobre z, exponencial de 1 sobre z, e z mais 1 sobre z menos 2 ao quadrado z menos i, temos. Bom, nós fizemos isso aqui, né? Seno de z sobre z, ele tem uma singularidade removível no zero, portanto, B1 é igual a zero. Então, B1 é igual a zero. Para o resíduo de 1 sobre z no ponto zero, temos que lembrar agora da fórmula, né? Da fórmula de Laurent para exponencial de 1 sobre z. E a gente vai ver que quando você olha para a fórmula de Laurent, né, ela tem uma singularidade essencial no zero, mas o coeficiente B1 dela é exatamente 1. Tá? Esse daqui, teria que olhar para a série de Laurent também, e a gente vai ver que no ponto 2, né, se você olha a série de Laurent, que são as potências de z menos 2 elevado a n, né, a gente vai ver que o coeficiente B1 é exatamente esse cara daqui, tá bom? Não vou fazer as contas, mas vai chegar um momento que a gente vai fazer esse tipo de conta. E o resíduo aqui é exatamente i menos 1, i mais 1 sobre i menos 2 ao quadrado. Beleza. Por que é importante os resíduos, né? Por conta desse teorema aqui, devido a Cauchy, que é o teorema dos resíduos, né? O teorema dos resíduos diz o seguinte: se você tiver uma função holomorfa dentro de um domínio U menos uma quantidade finita de pontos, né? A1, A1, A2 até a M. E se você pegar uma curva gama contida em U menos esses pontos, né? E se essa curva for uma curva de Jordan suave por partes, orientada no sentido anti-horário, tal que a região fechada e limitada por ela, determinada, está contida em U, e também todos os pontos A1, A2 até a M também estão dentro da região limitada pela curva, né? Então, a integral de f de z dz, aqui foi dividido por 1 sobre 2, foi multiplicado por 1 sobre 2πi, isso aqui é igual à soma dos resíduos. É o resíduo da f no ponto A1, mais o resíduo da f no ponto A2, até o resíduo da f no ponto AM. Então, entender bem os resíduos, né? Isso aqui é uma ferramenta essencial para você calcular diversas integrais. Tá?
Bom, aqui tem uma figura que dá uma ideia melhor do teorema, que é o seguinte, né? Você tem lá as suas singularidades, né? A1, A2, até AM. E você sabe que a função... Esses pontos aqui estão dentro de U, né? Mas U menos esses pontos, né, a função ela é holomorfa. E aí você pegou uma curva, essa curva aqui de fora, né? Que a gente está chamando de gama, né? Em que ela está dentro de U, e contém todas as singularidades no interior, né? Da região limitada por... Certo? Então, nessas condições, vale o teorema. Tá? Essas bolinhas que a gente faz aqui é o seguinte, é já para demonstração do teorema. Então, aqui eu estou me dispondo apenas a dar a ideia da prova desse teorema. E qual que é a ideia, né? A primeira coisa, a gente vai isolar cada uma dessas singularidades por um discozinho em torno dessas singularidades, né? E a ideia aqui é usar o teorema de Cauchy, né? Na região limitada pela curva que está por fora aqui e as curvinhas que estão aqui dentro. Né? Você faz em cada uma delas curvinhas de raio, aliás, circunferência de raios bem pequeno em torno de cada uma delas. E aí você tem uma região em que a função é holomorfa, e aí você pode utilizar o teorema de Cauchy. Vamos aqui na sequência, né? Então você pegou essas curvinhas todas, gama, né, que é aquela de fora, unido com essas gama 1 até gama m, e aí você aplica o teorema de Cauchy para dizer que a integral da função na união dessas curvas é igual a zero. Né? Veja que aqui tem um gama 1 menos, gama 2 menos, exatamente porque aqui a gente está escrevendo a curva gama 2 é no sentido anti-horário, né? Por exemplo. Gama 1 também, sentido anti-horário. Só que aqui a gente está olhando ela no sentido contrário, então é o gama 1 menos. Tá? Bom, então isso aqui dá igual a zero. Então, você chega à conclusão de que a integral em gama é igual à soma das integrais, né, em cada uma dessas curvas. Pronto. E pelo teorema de Lohan, o resíduo de f em cada ponto AJ é 1 sobre 2 πi integral em gama j de f de z dz. Né? Que é exatamente o coeficiente B1, né? B1 em cada uma delas. Certo? De uma vez que a gente está olhando agora em discos centrados ali em cada um dos pontos, né? Então você tem uma singularidade, tal, isso que a gente já viu que como é que ele calcula o coeficiente B1. O coeficiente B1, vamos voltar aqui rapidamente, é 1 sobre 2πi integral. Então, de fato, é o resíduo, né? Esse cara, B1, é exatamente o resíduo. Então, esse aqui seria que é essa integral e o resultado segue. Então, um resultado bem simples, mas muito poderoso esse teorema dos resíduos. Bom, aí pessoal, já que o resíduo tornou-se uma figura importante, né, na hora do cálculo de integral, seria interessante a gente conseguir calcular esse resíduo de maneiras mais simples, né? E de fato existem algumas maneiras mais simples de calcular esses resíduos em alguns casos, né? Não em todos os casos, mas em alguns casos a gente consegue calcular de maneira mais simples. Primeira proposição diz o seguinte: seja f uma função holomorfa no anel A0ρ e suponha que A é um polo de ordem 1 de f. Então, o resíduo é esse limite. Limite de z menos A vezes f de z. Tá? Então, veja aqui, no caso, que A é um polo de ordem 1. Basta calcular esse limite. E esse aqui é o resíduo. Bom, como é que a gente faz, né? Já que a gente sabe que A é polo de ordem 1, significa então que você escreve o f de z, né, como potência de z menos A,
E polo de ordem 1 significa que, digamos assim, a maior potência negativa em módulo, né, seria menos 1. Tá? Então, isso aqui seria a primeira potência negativa, ou a última, né, potência negativa. Ou seja, só existe essa potência aqui negativa de Z menos A, né, que é a Z menos A, uma vez que o polo é de ordem 1. E o que está no numerador exatamente seria o B1, né, que é o resíduo de F no ponto A, mais a soma aqui das potências positivas, né, de AN vezes Z menos A elevado a N. Essa é a F. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por Z menos A. Quando eu multiplicar por Z menos A, vai ficar o resíduo de F no ponto A, mais essa série de termos positivos, essa série de potências, né? Termos positivos, confundi aqui. Então, a série de potências positivas, agora, estritamente positiva, porque tem N mais 1, eu começo em N igual a 0. E quando eu tomar limite nessa expressão, quando Z for para A, isso aqui vai para 0. Isso aqui vai para 0. Se isso aqui vai para 0, então o que me sobra é só o resíduo de F no ponto A. Aí o resultado está provado. Então, para polo de ordem 1, eu calculo esse limite aqui. Esse é o resíduo. Bom, aí vamos olhar para polos agora de ordem K. Né? Para polo de ordem K, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, uma coisa parecida. Você considera a função g de z igual z menos a elevado a k vezes f de z. E o resíduo vai ser a derivada de ordem k menos 1 no ponto A, dividido por k menos 1 fatorial. Tá? Bom, então como é que é a prova? Escreve a série de Loran. Uma vez que o A é polo de ordem K, você vai ter a potência aqui no denominador até K, e aí você tem o BK, certo? Essa daqui tá, onde está o resíduo aqui? É o B1, que é o resíduo, tá? Em qualquer caso. E agora o que a gente vai fazer? Vai multiplicar por Z menos A elevado a K. Quando você multiplica por Z menos A elevado a K, você vai ter essa série de potências, né? Vai aparecer a função G, né? Que de fato é analítica agora, né? Na vizinhança ali do A. Aí, como é que a gente faz para recuperar esse resíduo? Você vai derivar K menos uma vezes. Quando você derivar K menos uma vezes, esses primeiros aqui vão zerar. Vai sobrar só o resíduo, sem derivada, mas vai aparecer um K menos 1 fatorial aqui do lado dele. Né? E, então, quando você derivar K menos uma vezes aqui, você vai derivar K menos uma vezes aqui, vai dar um K menos 1 fatorial aqui. E aí você passa esse K menos 1 fatorial dividindo, e aí sobra o resíduo, mais uma potência aqui só que com expoentes positivos, né? Porque você vai tirar K menos 1 e ainda sobra N mais 1, que é a... E aqui, como o N começa em 0 até infinito, você tem pelo menos um cara positivo aqui no numerador. Então, essa parte, quando você tomar limite, vai para 0, e que se sobra é só o resíduo, né? Então, observe que gênero homólogo no disco D, e, portanto, a expressão acima é a série de Taylor, de centro A. Então, o coeficiente de esse cara daqui é precisamente isso daqui. É outro jeito de ver também, né? Que, bom, é isso. Exemplo, né? Exemplo. Deixa eu ver por que o negócio está assim. Pronto. Pronto, vamos aqui para o exemplo. Para essa função f de z igual z mais 1 sobre z menos 2 ao quadrado, z menos i, né? A gente pode calcular o resíduo de f no ponto i. Observe que aqui é um polo de ordem 1, né? Quer dizer, se você multiplica por z menos 1, você tira a singularidade, no final das contas, no i, né? Então, você multiplica por z menos i, vezes f de z, e polo de ordem 1, o resíduo é exatamente esse limite, né? O primeiro teorema. Você não deriva nenhuma vez, né? Só multiplica por z menos i, vezes f de z, que vai dar essa função daqui. Se toma o limite quando z vai para i,
Tudo isso aqui é contínuo no ponto I, então só basta substituir o Z por I. E isso aí vai dar o resíduo de F no ponto I. De ordem 2, né? No 2, por exemplo, já é um polo de ordem 2, né? Então, você tem que considerar a função Z menos 2 ao quadrado vezes F de Z. E aí você tem que derivar, porque você tem que derivar K menos uma vez. Se for polo de ordem K, é K menos uma vezes. Polo de ordem 2, você tem que derivar uma vez e dividir por K menos 1 fatorial. Ou seja, dividir por 1 fatorial, que é igual a 1. Então, é só calcular essa derivada e avaliar essa derivada no ponto 2, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, quando você multiplica a função por z menos 2 ao quadrado, o que acontece é que cancela esse z menos 2 ao quadrado aqui. Você vai ficar só com z mais 1 sobre z menos i. Então, vai ficar com essa função. E agora você deriva. Deriva, pega a regra do quociente e tal. E depois avalia no 2. Vai dar isso aqui, tá? É só fazer a conta devagarzinho, você vai ver que vai dar esse valor aqui. Esse é o valor do resíduo de F no ponto 2. Ok? Bom, é isso. E eu vou encerrar aqui. E daqui a pouco eu volto para falar de cálculo de integrais utilizando resíduos.